Olá, colegas, eu sou Ângelo Freire e hoje eu retorno aqui para falar para vocês um pouquinho da cirurgia parendodôntica, que hoje nós chamamos de endodontia cirúrgica. Na verdade, diante dos insucessos endodônticos, a primeira opção é sempre fazer um retratamento de canal. Existem situações onde existe a inviabilidade de se fazer o retratamento por questões estruturais do dente. Você tem um pino com muito desvio, muito amplo, você tem um processo de desgaste muito grande na parte apical através de reabsorções, então optou pela cirurgia. Só que a cirurgia passou por muitas transformações. Eu me lembro que na época da década de 80 eu fazia cirurgia e nós trabalhávamos com brocas, hoje nós trabalhamos com ultrassom. Então eu vou passar para vocês essa evolução, os caminhos que a cirurgia tomou para chegar nesse momento glorioso. Nós falamos hoje da endodontia cirúrgica, nós estamos falando de retratamento cirúrgico dos canais com insertos ultrassônicos, onde nós esvaziamos todo o conteúdo radicular, não deixando espaços vazios. Nós não trabalhamos mais com aqueles insertos de 3,5 mm, 5 mm. Nós vamos além, nós vamos retratar todo o canal e que vocês vão acompanhar. Siga o vídeo. Aqui estamos vendo um dente apsectomizado. Na verdade, a indicação da cirurgia sempre exige, né, a remoção daqueles delta apicais, 3 milímetros do ápice, nós cortamos, limpamos e agora vamos preparar. Antigamente, nós utilizávamos essas brocas de pequenas dimensões, broca longa, tá? Mas não tinha angulação perfeita para poder adentrar os canais. Você aprofundava esse preparo em 2,5 mm, no máximo 3 milímetros, porque poderia desviar. Essa é uma comparação do tratamento com broca e o tratamento com ultrassom. Então sempre foi muito limitado. Anos depois eu encomendei, isso década de 80 ainda, esse micro contra-ângulo alemão, para nós podermos pegar mais no sentido do longo eixo. Mesmo assim, era limitado. Então, as cirurgias sempre foram feitas, muito bem planejadas e sempre funcionaram. Acontece que existia um grau, um nível de reparação, um nível de sucesso, era muito limitado. Nós estamos vendo aqui algumas situações onde começa a regredir, mas por falta de tratamento adequado, pela limitação da técnica, nós com o tempo perdíamos o dente por falta de reparação. Nós pensávamos sempre em remover os dedos apicais, fazer a retroobturação e tudo bem, funcionou. Só que anos depois nós começamos a ver no mercado os microinsertos ultrassônicos, onde eu mandava buscar no exterior também, início da década de 90. Então começamos a trabalhar no sentido mais apical, no sentido longo eixo. O índice de sucesso aumentou, evidentemente, fazendo algumas angulações em algumas pontas adaptadas, sempre com muito esmero. Em todos os casos nós secávamos e sempre funcionou também, mas existia também um índice de sucesso, né? Então, como na endodontia, nós temos um índice de sucesso, nós estamos buscando a previsibilidade hoje em dia. Mas isso aí são casos antigos que nós estamos fazendo. Observe que nós não deixamos sangramento, fazemos uma cirurgia limpa, nós fazemos um bom planejamento, nós utilizamos materiais instrumentais bem adequados, porém, no que tange a retroinstrumentação, ao retropreparo, era sempre muito limitado pela limitação dos próprios instrumentos. Mas nós selávamos com MTA já na 2000. No final de 99, ainda trabalhava ali no ápice com esses insertos. E aqui vocês estão vendo sempre a embocadura, né? Quer dizer, o terço apical muito limpo, muito bem seco. Estamos aqui misturando um trabalho com o professor Pedro Bernabé, o Silapex. Aqui, olha o aspecto, que maravilha. Aqui um caso já mais recente de MTA. Eu estou colocando as condições que nós tínhamos na época. Só que depois surgiu, né, situações que nós não tínhamos como resolver. Eram dentes mais longos, pinos mais curtos, um espaço entre o pino e o ápice muito maior do que esses insertos. Se você fosse trabalhar nesses casos com insertos de 3 milímetros, 5 milímetros, ficaria sempre espaços vazios. É o que nós não queríamos, espaços vazios, porque nós não podemos fazer um tubo de ensaio, porque existem várias vezes canais laterais, muitas vezes, e começamos a pensar em trabalhar com instrumentos mais longos aqui, associando o endogel, a clorexidina gel. Então o mundo mudou
a partir da incorporação do ultrassom, porque essas cirurgias eram limitadas e vocês estão vendo aqui que muito bem realizada para a época, mas limitada. E com a incorporação do ultrassom, com insertos que nós estamos trabalhando com maior profundidade, não deixando espaços vazios, o panorama mudou, né? Então nós saímos de uma condição e entramos em outra condição. Então a indústria começou aqui, isso aqui é uma Blade Sonic da Health, nós fazemos uma psectomia muito bem estabelecida, muito bem correta, muito bem plana, né, no sentido longo eixo, isso em todos os casos, de incisivos centrais a molares, nós trabalhamos com técnicas bem mais aprimoradas, utilizando esses insertos ultrassônicos para que nós possamos limpar todo o percurso do canal. Não deixamos espaços vazios entre o pino e o terço apical, porque existe material contaminado, é ali que estão as bactérias que estão promovendo o insucesso endodôntico, estão ali contaminando aquela região. Então nós temos que trabalhar em profundidade. Então eu trabalho com essas limas endossônicas, nós fazemos uma curvatura adequada, conforme a anatomia, associando aqui com o endogel. Então hoje nas cirurgias nós fazemos a retroinstrumentação com endogel, é o preparo químico-mecânico, o que nós fazemos na clínica, fazemos na cirurgia, com o máximo o máximo de perfeição. Então estamos ali trabalhando, limpando, olha, pino, em profundidade, tudo limpo. Agora nós vamos inserir o nosso material. Então, que é o MTA. Então aqui em outro caso, para vocês verem, nós curvamos, nós medimos, né, com a lima, e vamos trabalhar até a altura de pino. Não deixamos espaços vazios. Isso eu vou repetir sempre, associando sempre o endogel, que é clorexidina gel, a 2%, irrigando com soro fisiológico, depois secando, que vocês vão ver. Então, cada caso é um caso diferente, mas não usamos mais brocas, não usamos mais... Não que os insertos não prestem, é excelente, porém é limitado. Irrigação profícua, uma irrigação bem forte com soro fisiológico. Então, nós temos uma condição hoje muito favorável, né? Muito favorável. Outro caso aqui, utilizando a Blade Sonic, que é um instrumento espetacular, que nós fazemos essa psectomia, medindo exatamente ali 3 milímetros, como a literatura relata. Isso é importante, para depois remover ali o tecido de granulação. É isso que nós fazemos. Observamos aqui aí a vantagem também na microscopia, né? Estamos aqui vendo os istmos entre o mesovestibular e o mesolingual. Então eu vou trabalhar com insertos ultrassônicos, com limas, desobstruindo todo o percurso do canal até a altura de pino, inclusive limpando os istmos, fazendo o pincelamento, né? Principalmente dessas raízes molares, dessas raízes mesiais molares inferiores. Isso é um show de bola, isso aqui é um espetáculo, nos dá uma condição muito mais favorável para que nós possamos desenvolver um tratamento com maior previsibilidade. Então, tudo que pode interferir nessa relação, olha como eu estou limpando o istmo, tudo que pode interferir, nós removemos. É um preparo químico-mecânico. Nós estamos fazendo não só, porque antigamente nós fazíamos o preparo mecânico, né, utilizando o soro. Então não existia a propriedade antimicrobiana. Hoje nós trabalhamos exatamente com a desinfecção em todo o percurso do canal. Mas, gente, eu faço isso aqui já há muitos anos. E como é que nós vamos inserir? Secamos os canais e vou inserir o MTA também com insertos, com os próprios insertos que eu fiz o retratamento de canal, eu faço a inserção, olha que coisa espetacular, a inserção do MTA. Nós trabalhamos preenchendo todos os espaços, isso em todos os casos. O protocolo é o mesmo para todos os casos, só muda a técnica se mudar o dente. Depois nós curetamos, promovemos ali o coágulo de sangue e depois suturamos. Então, essa é a condição que nós temos hoje de previsibilidade. Então, aqui nós temos uma imagem radiográfica evidenciando o selamento completo da raiz. Então, como vocês observaram, a endodontia tomou um vulto muito grande. Apesar de você ter que ter um bom treinamento, nada surge de graça. Nós temos que investir em tecnologia, nós temos que investir em conhecimento, que é o mais importante nesse aspecto. Nós temos que saber como funciona o organismo, nós temos que entender as patologias, nós temos que, enfim, que cercar
de tudo para que nós não possamos cair em erros, tá? Mas as soluções são muito práticas. Hoje nós vivemos um momento muito glorioso em função do grande índice de sucesso. Hoje perder dente é muito difícil. Ou você resolve com alto índice de sucesso as endodontias. Nesses pequenos índices de sucesso, nós trabalhamos com a cirurgia que tem um alto índice de sucesso. Isso é, hoje perder dente é muito difícil. Espero que vocês tenham apreciado. A semana que vem eu vou retornar aqui para estar com vocês. Mas não esquece, clica no sininho para ativar as notificações. Tchau!